E por isso que com muito temor eu quero trazer essa palavra, que não é uma palavra fácil de digerir, não é uma palavra tranquila de digerir. Eu poderia falar aqui sobre bênçãos, poderia falar que Deus vai fazer milagres na sua vida, eu poderia falar aqui diversas coisas, querido, que de repente você veio esperando uma palavra de que a sua vida, você vai sair daqui curado, que você vai sair daqui transformado você vai sair daqui. Mas talvez não seja naquilo que você veio aqui pedir. Jesus, no momento em que esteve aqui nessa terra, Ele curou muitas pessoas. Ele fez morto ressuscitar. Pessoas foram libertas das mãos do inimigo. Mas todas essas pessoas não estão mais vivas aqui. Muitos receberam as bênçãos. Muitos, obrigado, querido. Muitos foram curados. E depois? O que aconteceu? Como é que foi a caminhada dessas pessoas depois? Então hoje eu venho trazer uma palavra que vai nos trazer a reflexão de como nós temos caminhado com Cristo. Nós desde quando nascemos, nós enfrentamos um problema que vai afligir o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E esse problema, ele se chama pecado. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. No nosso passado, nós vivemos coisas que nós realmente não nos orgulhamos. Bom, vamos para a leitura aqui. Vamos ler João 8, 34, 36, que diz assim: Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. A verdade é que nós temos um passado, estamos vivendo um presente e esperamos por um futuro. E no passado vivemos coisas que, de repente, não nos orgulha o que vivemos. Coisas que nos angustia a alma e que nos faz, às vezes, até mesmo parar ou desejar parar na caminhada, ou acharmos que não somos merecedores em fazer algo para esse Deus tão grande ao qual nós conhecemos. E dessa forma, o pecado tenta nos parar com as coisas que aconteceram no passado. Porque lá em Tiago está escrito assim: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Estes desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Tiago 1, 14, 16. Porque, na verdade, querido, eu posso te dizer que não existe ninguém aqui, que possa olhar para o seu passado e falar: eu não pequei. Não existe ninguém aqui que possa olhar para o passado e dizer: eu sou diferente.
eu tenho meu passado ilibado. Isso aí que você está falando não serve para mim. Não existe não existe quem possa dizer isso. Apenas Jesus Cristo entrou nessa vida e saiu dessa vida sem um único pecado. Amém? Estão me acompanhando? Amém? E Jesus, através da cruz, Ele nos salvou da culpa do pecado, amém? Ele nos salvou da culpa do pecado. E isso se chama justificação. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Lá em 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. 1 Pedro 2,24. Então a primeira coisa que eu queria deixar para você, primeira indicação que eu quero te dar, é que se alguém aqui deseja fazer a obra de Deus, deseja caminhar com Cristo, e por alguma coisa do passado, algo tem te travado e não tem te deixado caminhar, eu quero te dizer uma coisa: esse passado já ficou para trás. Essa coisa que o diabo fica te acusando dia e noite, noite e dia, isso se passou, porque Cristo levou sobre ele essa tua transgressão. O nosso Cristo espera por nós. Grande é a obra. Não se diminua. Não ache que por aquilo que aconteceu no passado você não é capaz de fazer a obra do Senhor hoje. Nós temos muita coisa para fazer nessa casa e nós contamos com você. Esqueça o que para trás ficou, querido. Vamos seguir em direção a Cristo. E nesse momento nós chegamos no presente. E no presente a gente olha para a gente e fala assim: Wallace, ok, eu entendi que aquilo que aconteceu no passado ficou no passado. Aquele pecado que eu cometi, que doía aqui em mim, ficou no passado. Eu entendi que essa transgressão Cristo levou na cruz. Mas Wallace, todo dia, eu olho para as circunstâncias da minha vida e volto e torno ao pecado. Ainda hoje eu pequei. E como posso eu entrar nessa casa e falar que vou fazer a obra do Senhor e eu todo sujo? Lá em Romanos 8:7, diz assim: porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca submete à lei de Deus e nunca o fará. A verdade é que mesmo que a gente queira, mesmo que a gente se esforce ao máximo, essa natureza que há em nós, essa nossa inclinação ao pecado, diariamente ela baterá a nossa porta. Diariamente ela baterá a nossa porta. E nós nos depararemos com o pecado. E até mesmo caminhando com Cristo, nós deixamos esse pecado entrar à casa do nosso coração.
Porém, volto a dizer, que Cristo na cruz, Ele nos fez vencer mais uma vez o pecado. E lá na cruz, Ele não só venceu o pecado do seu passado, mas Ele também te salvou do poder do pecado. E Ele nos enviou o Consolador, a qual nos ajudaria a vencer o pecado, que se chama Espírito Santo. Wallace, como é que faz então? Como é que faz para a gente caminhar? Porque de verdade, eu olho para mim e não vejo nada de bom. Já começou bem. Porque se você olhar para você e ver um monte de coisas boas, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores e indignos da presença de Deus. E a graça de Deus é que nos alcança e nos faz merecedor daquilo que Ele fez na cruz. Amém? Wallace, como é que a gente faz isso? É isso. Estamos fazendo. Estamos aqui. Buscando a presença de Deus. Conhecendo a palavra do Senhor. Vindo na EBD. Estando nos grupos de conexão. Estando nos cursos que a igreja oferece. Porque são nessas coisas que Deus vai nos aparando, tirando as arestas da nossa vida e nos colocando no caminho dele. Porque quanto mais a gente se compromete com Cristo, quanto mais a gente se envolve com Cristo, menos a gente se envolve com o pecado. A verdade é que a gente tem se importado muito com as coisas desse mundo. A verdade é que nós temos muito tempo gasto com o mundo. E nós temos nos preocupado pouco com as coisas concernentes à casa do Senhor e à sua obra. Eu vou ao culto de domingo, ou de manhã, ou à noite, os dois, Deus me livre. Ó. Eu fico muito cansado. Só Deus sabe como é que é a minha vida. Irmãos, vai um testemunho meu. Alguns anos atrás, há uns poucos anos, 15 anos atrás mais ou menos, pastor Alvir, há uns 15 anos atrás mais ou menos, eu fiquei desempregado. Parece que não, né? Parece que 15 anos atrás eu devia ter uns 5 anos, né? Eu sei. Mas não, já era meio velhinho já. Há uns 15 anos atrás eu fiquei desempregado. Trabalhava com comércio. Eu falei com Deus, Deus, eu não quero voltar para o comércio. Se eu voltar para o comércio, eu tenho que voltar para a loja. Se eu voltar para a loja, eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não consigo fazer a tua obra. Eu bati naquela tecla e falei, Deus, arruma um emprego para mim, Deus me ajuda. Não só com Deus, tá? Eu falei com as pessoas também que eu precisava de emprego. Porque se as pessoas não souberem, né? Fica difícil também. E eu fiquei uns 6 meses desempregado. Ou mais. Querido, foi a época que eu mais vivi dentro dessa casa. Sabe o que eu fazia? Eu acordava, pastor Afonso está de prova. Eu acordava e vinha para a igreja. Terminava o expediente dos pastores e eu ia embora. Ficava aqui com eles aqui. O que tem para fazer, pastor? O que tem para fazer? O que a gente pode fazer hoje? O que a gente vai fazer? Ah, pô, vai ali na lojinha ali, compra um negócio para a gente. Isso aqui, pô, vamos lá, vamos fazer as coisas. Eu não tenho vergonha de falar que essa casa me abençoou com cesta básica.
Deus supriu as minhas necessidades. E talvez a época mais feliz da minha vida nesse lugar tenha sido esses 6 meses. Não ter tempo nem para pecar, olha que coisa boa. Aqui junto com o pastor Afonso, junto com o pastor Alvir, junto com o Anselmo. Pastor, como é que tu peca? Difícil, né? Deu uma moral, hein, pastor? Já pecou, né, pastor? Glória a Deus. Como é bom se envolver com as coisas de Deus. Você quer um caminho para seguir em paz na sua vida? Estou dizendo que você não vai pecar, não. Vai. Gente, trânsito é uma coisa que acaba comigo. Eu sou super calmo, mas no trânsito, acabou. O cara está dirigindo no meio da rua, eu já perco minha paciência. Eu tenho que falar, Jesus, aí não dá, Jesus. Aí Satanás está cirandando aqui. Não dá. O Senhor me ajuda. É verdade. Tem alguém que é assim também? Que é super calmo, mas dirigindo se revolta? Gente. Tem gente, eu acho que é o diabo que coloca essas pessoas na nossa frente. Tenho certeza. Absoluta. Mas amém. A gente ora por eles. Senhor, perdoa. E a gente segue. Querido, se hoje você quer caminhar em conformidade com as vontades de Deus, fazer a vontade de Deus, caminhar de uma forma em que o pecado já não é mais algo que te aflige, porque pecar você vai, mas não vai mais mexer com o seu coração, porque o seu coração pertence a Cristo. Faça a obra, se envolva na obra, caminhe com Cristo, caminhe com seus irmãos, porque eu tenho certeza que no momento que você andar com alguém que tem a mesma visão que você, que entende que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, na hora que você passar pela primeira dificuldade e contar para esse teu amigo, teu irmão, eu estou passando por essa dificuldade, ele vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. E não vai ser a palavra que o mundo tem para a tua vida. Porque quando o pecado bate à tua porta e você vai consultar um amigo que não tem a mesma fé que você sabe qual é a resposta que ele vai te dar. É mentira? Hoje está complicado, irmão. Está complicado. O pessoal está batendo cabeça aí fora. O que é certo está errado, o que é errado está certo. E se a gente deixar, e se a gente se distanciar um pouquinho do caminho de Cristo, a gente começa a ir por essas veredas também. E se deixa iludir. Aceita conselho do ímpio. Se assenta na roda dos escarnecedores. E com eles a gente ri. Com eles a gente se diverte. E a carne fica feliz. Se você deseja mudança, mais uma vez eu te digo, se envolva, porque a obra, ela é enorme. Não existe um departamento nessa igreja que você vai chegar e eles vão te falar, está cheio, não tem vaga. Não tem. Onde você se prontificar, você vai ser muito bem-vindo.
Bom, continuando. Wallace, ok. No passado, Deus tratou comigo. No presente, agora eu sei o que eu devo fazer. Já sei para onde ir. Já estou pensando aqui, ó. Vou procurar o líder tal, vou procurar o pastor tal. E vamos caminhar, vamos melhorar na caminhada. E no futuro, como será? No futuro, meu amigo, é aquilo que eu disse lá no início. Nós enfrentaremos uma coisa que é inevitável. A morte da carne. Ninguém quer, né? Ninguém quer encontrar esse dia, né? Também não quero não, irmão. Quero caminhar aqui ainda um tempinho ainda. Tem algumas coisinhas que eu planejo fazer. Lá em Hebreus 9, 27, diz assim: e tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento. Se há algo que não podemos de forma alguma controlar é a morte, e ela é inevitável. Mas eu posso te dizer uma coisa. Se você anda com Cristo, se você está com Cristo, se você se envolve com Cristo, você não precisa temer a morte. Porque a morte será apenas para esse corpo corruptível. Mas existe uma vida eterna que espera por nós. Nós temos que parar de nos preocuparmos apenas com essa vida, com esse tempo, com esse momento. Porque isso aqui passa como um sopro. Quando eu falei brincando que estou aqui há pouco tempo, há 20 anos, é porque realmente para mim parece pouquíssimo tempo. Porque parece que foi semana passada que eu entrei naquele primeiro templo ainda aqui. E hoje vejo as crianças que já estão adultas, que já estão casando, já estão tendo filhos, e eu continuo com a mesma carinha, Tati. Novinho. Ele só tem barba branca agora, não dá nem mais para usar a barba direita. Diminuí. Fui para o cavanhaque, diminui um pouco. Ficamos felizes porque nossas crianças estão crescendo aqui, né? Mas o tempo está passando. O tempo está passando. E o que nós estamos fazendo no hoje, no nosso presente, é o que determinará de fato o nosso futuro. O nosso futuro inevitável. A morte. E quando ela chegar, será para nós a tristeza de perder um amigo, mas a certeza de encontrá-lo na glória com Cristo Jesus. Amém? Nesse momento em que nós encontrarmos com Cristo, nós seremos mais uma vez salvos. Salvos também do poder do pecado. Porque lá com Cristo não haverá mais pecado, não haverá mais essas tentações, e tampouco esse corpo corruptível estará lá, pois nós teremos um corpo glorificado em Cristo Jesus, e nós caminharemos com Ele por toda a eternidade. Olha que coisa linda, e não nos preocuparemos mais com essas coisas do mundo, porque lá andaremos com os nossos irmãos que professaram a mesma fé que a gente, amou o mesmo Jesus,
e que quis estar naquele lugar para louvar eternamente a esse Deus. A pergunta que fica é: você tem desejado no seu coração diariamente essa eternidade com Deus? Porque desejamos muitas coisas, querido. E talvez a eternidade esteja no fim da fila dos nossos desejos. Lembra que eu falei lá no início? Às vezes nós desejamos um milagre. É o que nós mais falamos com Deus. Uma cura. Um emprego. Mas isso vai passar. Isso vai passar. Não estou falando que não é para pedir, não. Fala com Deus e Ele te ouvirá. Mas qual é seu principal desejo? Qual é o seu principal desejo? Qual é o seu real sonho? Em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Se existe uma promessa, se existe a maior das promessas, é essa promessa. É a promessa que o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, virá pelos céus e chamará a tua igreja para ir com Ele e com Ele estar eternamente. Essa é a verdadeira promessa. A cura vai ser até a morte. O emprego vai ser até a morte. E essa eternidade tem um povo lá fora que está morrendo diariamente. E que não conhece esse Cristo. E que nós deveríamos estar apresentando esse Cristo a eles. Falando para eles que existe uma eternidade. Não só oferecendo bênçãos e milagres. Promessas que vão vir, vão acontecer, vão se realizar. Amém. Eu creio na cura. Eu creio dos milagres. Mas um dia, esse milagre não vai servir mais para nada, além de um bom testemunho. Mas o que Ele quer de nós é constância com Ele, para que juntos possamos estar com Ele na glória. Querido, eu não sei nem se era exatamente um título para essa mensagem, mas eu coloquei o nome de Jesus é o suficiente. Jesus é o suficiente.
Nós precisamos ter isso em mente. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu queria te dizer, querido, que independentemente das circunstâncias da sua vida, independentemente daquilo que você passou, tem passado, as escolhas erradas que você fez, a verdade é que Cristo está aqui essa noite. E essa promessa que Ele fez na palavra dEle é para você. Uma promessa de eternidade, de uma vida eterna, de algo que jamais acabará. Não de algo que o tempo, que a traça, que os bichos, qualquer coisa vai corroer, vai apodrecer. Porque dinheiro é papel, querido. Se tu deixar jogado ali, vai sumir. O ouro corrói. Tudo isso vai acabar. Mas a verdade é que a eternidade com Cristo é a verdadeira promessa. Queria pedir para que você ficasse de pé.